Você já pensou que Florence Scovel Shinn era meio maluquinha quando seus vizinhos a pegavam conversando sozinha no apartamento dela em Manhattan, tipo 5 da manhã, falando coisas que pareciam ser para alguém que ninguém via? Eles não faziam ideia de que Florence não estava batendo papo com fantasmas. Ela estava conversando com a grana. E nos próximos minutos você vai desvendar. Porque essa prática não só virou a vida dela de cabeça para baixo, mas também a de centenas de pessoas que seguiram a... Risca o que eu vou te mostrar aqui. Prepare-se para uma jornada inédita. Florence Scovel Shinn descobriu algo que a maioria das pessoas que ensina a lei da atração hoje simplesmente ignora. Ela sacou que a grana não é só energia. A grana é uma entidade consciente que reage ao jeito que você fala com ela. E quando você entende isso, quando você para de ficar mendigando, de ficar implorando, de ficar visualizando como um desesperado, e começa a conversar com a grana do jeito que Florence ensinava, tudo muda em questão de dias. Mas antes de te contar tintim por tintim o que ela falava, eu preciso te contar como ela chegou nessa... Porque essa descoberta não veio de um livro velho, não veio de nenhum guru. Veio de um fracasso daqueles que quase deixou ela na miséria. Era 1918. Florence tinha acabado de perder uma grana preta, num investimento que ela jurava que tinha sido por intuição. Ela estava confusa, abalada, se sentindo um lixo por não ter aplicado o que ela mesma ensinava. E foi numa noite daquelas, no meio do desespero, sozinha no quarto dela, que ela fez uma coisa que nunca tinha feito antes. Ela não fez nenhuma prece para o universo para pedir dinheiro. Ela não ficou visualizando abundância. Ela simplesmente olhou para o nada e soltou. Dinheiro. Cá de você? Por que você me abandonou assim? E o que rolou dali para frente mudaria para sempre a forma como ela ia ensinar a lei da atração. Florence sentiu uma resposta. Não foi uma voz alta. Foi tipo um clique na cabeça dela. Como se a grana tivesse respondendo. Eu nunca te abandonei. Você que me tratou como um estranho. Como se eu não fizesse parte da sua vida. Você me quer, mas tem medo. Você me adora, mas não me respeita. Como é que eu vou entrar numa casa onde eu não sou bem-vindo? Aquilo pegou Florence de jeito. Ela se tocou que a vida toda tinha tratado a grana como algo de fora. Algo que tinha que ser conquistado, caçado, atraído de algum lugar. Mas Florence entendeu, ali, naquela noite, que a grana é tipo um parceiro fiel. Ele chega quando você chama, fica quando você valoriza, se multiplica quando você ama. E a partir daquele dia, Florence começou a fazer uma coisa que ela nunca abriu o jogo nos livros, mas que ela fazia todo santo dia de manhã. Ela conversava com a grana. E não era um papo tímido, sussurrado, com vergonha. Era um papo na moral, firmeza e com amor. Tipo quando você fala com um amigo do peito. Como você fala com alguém que você sabe que tá do seu lado. Deixa eu te mostrar. Direitinho como ela fazia. E quando você pegar o jeito, você vai ver que tudo o que você aprendeu sobre ter dinheiro na vida era incompleto. Porque 99% das pessoas tratam a grana como se fosse um deus lá longe, que tem que ser agradado com sacrifícios e rezas desesperadas. Mas Florence descobriu que a grana é um parceiro leal, só esperando uma ordem clara. Toda manhã, antes do sol raiar. Florence sentava na poltrona preferida dela, acendia uma vela dourada e começava o que ela chamava de o decreto do relacionamento. Ela ficava olhando para a chama e dizia: "Bom dia, grana. Valeu por estar aqui, por estar circulando na minha vida, por me servir com uma fartura sem fim.
Você é super bem-vinda na minha casa, na minha carteira, nas minhas contas. Você chega facinho, você fica tranquilão, você se multiplica naturalmente. Percebe a diferença? Florence não estava pedindo, ela estava construindo uma parceria. Ela não estava imaginando a grana caindo do céu num futuro incerto. Ela estava conversando com a grana como se ela já estivesse ali, como se fosse um membro querido da família. E a real é essa. Quando você pede grana, você tá falando pro universo: eu não tenho. Quando você visualiza a grana, você tá falando: eu não tenho agora, mas quero ter. Agora, quando você conversa com a grana, quando você trata ela como se ela já fosse sua, você tá declarando: você é minha, eu sou seu, nós somos um só. Florence ensinou isso para uma cliente em 1922, uma tal de Ana, que estava quase indo pro buraco. Ana já tinha tentado de tudo: afirmações, visualizações, até uns textos malucos. Nada dava certo. Ela estava com 3 meses de aluguel atrasado e quase sendo despejada. Florence olhou para ela e mandou: Ana, você tá tratando a grana como se fosse um inimigo. Você morre de medo dela. Você se sente culpada quando gasta. Você pede desculpa quando recebe. Como é que você quer que ela fique perto de você? Desse jeito! Florence ensinou a Ana a fazer exatamente o que ela fazia todo dia de acesso. Manhã, conversar com a grana, sem ficar pensando, sem ficar repetindo, sem ficar viajando. Conversar, em voz alta, como se estivesse falando com uma pessoa de verdade. E Ana, desesperada, resolveu dar uma chance. No dia seguinte, ela sentou na cama e pela primeira vez na vida, ela falou alto: Grana, me desculpa por ter te tratado tão mal. Me desculpa por ter tido medo de você, por ter me sentido culpada. De hoje em diante, você é super bem-vinda na minha vida. Pode vir, pode ficar, pode se multiplicar. Eu te valorizo, eu te respeito, eu te amo. Ana me contou anos depois que ela sentiu uma parada mudar dentro dela na hora. Não foi uma explosão de energia. Foi uma leveza, uma paz. Tipo quando uma porta que sempre esteve trancada desencava. 3 dias depois, Ana recebe uma carta. Era de um parente distante que ela não via há anos. O cara tinha batido as botas e deixado para ela uma bolada de $6.000. Grana para pagar o aluguel atrasado, quitar as dívidas e ainda sobrar. Coincidência? Ana nunca mais duvidou. Mas calma, que a história fica boa agora. Florence não parou por aí. Ela viu que conversar com a grana era só o começo. Ela descobriu que a grana tem uma língua própria. E quando você manja essa língua, quando você saca os códigos que a grana usa, você simplesmente muda a sua realidade financeira. Florence chamava isso de os 7 portais da conversa com a grana. E cada portal desses abria um nível diferente de abundância. O primeiro você já sacou, é o alô. É quando você acorda e dá um salve na grana como se fosse um camarada. Bom dia, grana. Você tá aqui? Eu tô aqui. Tamo junto. E Shallow Now. O segundo portal é o que Florence chamava de o desabafo. É quando você conta pra grana como você fez feio com ela no passado. Porque, olha só, a maioria das pessoas carrega culpa, vergonha, medo em relação à grana. E essas emoções criam uma barreira energética. Então Florence ensinava: confesse. Diga à bufunfa: eu sinto muito por ter te amaldiçoado quando você não aparecia. Eu sinto muito por ter te desperdiçado quando você estava aqui. Eu sinto muito por ter dito que você é a raiz de todo o mal. Eu estava errada.
E aqui está o que acontece quando você faz isso. A barreira se dissolve, porque a grana, como qualquer entidade consciente, responde ao reconhecimento, ao pedido de perdão, à honestidade. Florence dizia: a grana não se ofende facilmente, mas ela se afasta da hipocrisia. O terceiro portal é o convite. Depois de saudar, depois de confessar, você convida. Você diz: dinheiro, eu te convido a entrar abundantemente em minha vida. Todas as portas estão abertas para você. Todas as janelas estão destrancadas. Você pode vir de qualquer direção, de qualquer forma, através de qualquer pessoa. Você é bem-vindo. E veja como isso é diferente de afirmar: eu sou rico ou eu tenho money. Quando você afirma, você está tentando convencer a si mesmo. Mas quando você convida, você está abrindo espaço. Você está dizendo à grana: aqui está o lugar para você. Entre. Florence aplicou esses 3 primeiros portais com um cliente chamado Ricardo, em 1925. Ricardo era um vendedor que não conseguia fechar negócios. Ele tinha as habilidades, tinha os contatos, mas sempre no último momento, algo dava errado. Florence ensinou Ricardo a conversar com a bufunfa todas as manhãs, usando os 3 portais: saudação, confissão, convite. 2 semanas depois, Ricardo fechou o maior contrato da vida dele. E ele escreveu para Florence dizendo: não foi sorte. Foi como se as pessoas de repente me vissem diferente. Como se eu emanassem algo que eu não emanava antes. E Florence sabia exatamente o que era. Era a paz de quem tem um relacionamento saudável com a grana. Mas tem mais. Porque Florence descobriu que os 3 primeiros portais abrem o fluxo. Mas os 4 portais seguintes multiplicam o fluxo. E é aqui que a maioria das pessoas para. Elas abrem a porta, mas não sabem como manter a porta aberta. Não sabem como fazer a grana não apenas entrar, mas ficar e se multiplicar. O 4º portal é o que Florence chamava de decreto de circulação. E aqui está o segredo que ela levou anos para descobrir. A grana não gosta de ficar parada. A grana quer circular. Então, toda vez que você recebe money, você conversa com ele, você diz: obrigado por vir. Agora vá e volte, multiplicado. Sirva onde você precisa servir. Abençoe quem você precisa abençoar. E volte para mim 7 vezes maior. Você entende o que Florence estava fazendo? Ela estava tratando a grana como um mensageiro, não como algo a ser guardado, escondido, acumulado com medo, mas como algo vivo, que precisa se mover, que quer servir. E quando você libera a grana com bênção, quando você a envia com propósito, ela volta. E ela volta maior. Florence ensinou isso para uma cliente que estava endividada. A mulher olhou para Florence e disse: Florence, eu mal tenho grana para comer. Como vou liberar money? E Florence respondeu: você tem 1 centavo? A mulher tinha. Florence disse: dê esse centavo para alguém que precisa mais do que você. E enquanto você dá, diga: vai e volta multiplicado. Sirva e retorna. A mulher fez. E na mesma semana, ela recebeu um pagamento que estava esperando há meses. Isso é a lei da circulação que Florence descobriu. A grana bloqueada apodrece. A grana liberada multiplica. Mas tem um detalhe crítico. Você não libera a grana com medo. Você não dá esperando retorno porque está desesperado. Você libera com autoridade, com a certeza de quem sabe que o que é seu volta, e volta maior. O 5º portal é o que Florence chamava de honra. E aqui está algo que quase ninguém faz. Florence ensinava:
Honre a grana que você tem agora. Não importa se é pouco, não importa se é muito. Honre. Como você honra? Você trata bem. Você não amassa notas. Você não joga moedas no fundo da bolsa. Você não olha para seu saldo bancário com desgosto. Você olha e diz: obrigado pelo que está aqui. Você é suficiente. Você é bem-vindo. Você vai crescer. Parece bobagem, Florence dizia. Você acha que o universo vai te dar mais money se você despreza o que já tem? Se você reclama do seu salário, se você olha para suas economias com desprezo, você está dizendo à grana: você não é bom o suficiente. E a grana responde: então, não me multiplico. Florence tinha um ritual que ela fazia toda sexta-feira à noite. Ela pegava toda a grana que tinha na carteira, espalhava sobre a mesa e dizia em voz alta: vocês são sementes de abundância. Eu honro vocês. Eu abençoo vocês. Multipliquem-se durante a noite. E ela guardava cada nota com cuidado, com reverência, como se fossem tesouros sagrados. Porque para Florence, eram. O sexto portal é onde as coisas ficam profundas. Florence chamava de pacto. E aqui está o que a maioria das pessoas nunca te conta. Florence acreditava que você precisa fazer um pacto com a grana, um acordo sagrado. E ela ensinava esse pacto em uma frase poderosa que ela repetia toda lua nova. A frase era: dinheiro, eu me comprometo a te usar para o bem. Eu me comprometo a te honrar, a te multiplicar, a te fazer circular com sabedoria. Em troca, você se compromete a vir até mim em abundância infinita, a me servir, a me proteger, a me prosperar. Este é nosso pacto. Está consumado. Você percebe a energia disso? Florence não estava negociando com o universo. Ela estava estabelecendo um pacto, um acordo mútuo. Você serve, eu sirvo. Você vem, eu honro. Você multiplica, eu circulo. É uma dança, é um relacionamento, é uma parceria sagrada entre você e a abundância. E aqui está o detalhe que poucos entendem. Quando você faz esse pacto, quando você declara esse compromisso, você está dizendo ao seu subconsciente: eu sou digno, eu mereço, eu sou responsável o suficiente para administrar a abundância. E seu subconsciente, e é onde os bloqueios financeiros realmente vivem, ele ouve e ele começa a se alinhar. Florence ensinou o pacto para um homem chamado Rafael, em 1927. Rafael era um homem de negócios que tinha medo de sucesso. Sempre que ele chegava perto de um grande ganho, algo dava errado. Ele sabotava a si mesmo. Florence percebeu que Rafael não tinha um pacto com a grana. Ele tinha um conflito. Uma parte dele queria riqueza. Outra parte tinha medo do que a riqueza faria com ele. Florence fez Rafael sentar diante de uma vela vermelha e repetir o pacto 7 vezes, em voz alta, com as mãos abertas sobre o coração. Dinheiro, eu me comprometo a te usar para o bem. Eu me comprometo a te honrar, a te multiplicar, a te fazer circular com sabedoria. Em troca, você se compromete a vir até mim em abundância infinita, a me servir, a me proteger, a me prosperar. Este é nosso pacto. Está consumado. Richard me contou anos depois. E sentiu algo se quebrar dentro dele naquele momento. Uma parede invisível, um medo antigo. E nos 6 meses seguintes, ele triplicou a grana que ganhava. Não porque ele trabalhou mais, mas porque ele parou de se sabotar, porque ele tinha feito um pacto. E agora, o 7º portal, o portal que Florence considerava o mais poderoso de todos, ela chamava de o portal da gratidão antecipada.
E olha só o que torna essa técnica diferente de tudo que você já ouviu falar sobre gratidão. Florence não ensinava a te agradecer pelo que você já tem. Ela ensinava a agradecer pelo que a grana está fazendo por você. Agora, neste exato momento. Mesmo que você ainda não veja, toda noite, antes de cair no sono, Florence fazia o que ela chamava de decreto de gratidão antecipada. Ela dizia: grana, obrigada por trabalhar para mim enquanto eu durmo. Obrigada por se multiplicar na minha conta bancária. Obrigada por circular pelo mundo e voltar para mim, aumentada. Obrigada pelas oportunidades incríveis que você está atraindo para mim. Agora. Obrigada pelos caminhos que você está abrindo. Obrigada por ser meu servo fiel, meu parceiro constante, minha fonte inesgotável. Você entende a mágica disso? Florence estava agradecendo não pelo passado, não pelo presente visível, mas pelo que estava acontecendo nos bastidores. Pelo trabalho invisível do universo. Pela movimentação energética que ainda não tinha se manifestado de forma física. E quando você faz isso, quando você agradece pelo que ainda não vê, você está dizendo para o universo: eu confio, eu sei que está feito, eu sei que está vindo, eu já estou celebrando. Florence ensinou esse 7º portal para uma moça chamada Patrícia, que estava tentando manifestar uma boa grana há meses. Patrícia tinha feito tudo certinho. Visualizações, afirmações, decretos. Mas nada acontecia. Florence olhou bem nos olhos dela e disse: Patrícia, você está tratando a grana como se fosse algo que ainda não chegou. Você está esperando. E enquanto você espera, você afirma a ausência. Comece a agradecer pela grana que já está em movimento até você. Patrícia começou naquela mesma noite. Todo dia, ao acordar e antes de dormir, ela dizia: obrigada pela bufunfa que está vindo até mim. Agora. Obrigada pelas mãos que vão me entregar essa grana. Obrigada pelos caminhos que estão se abrindo. Está feito. Está consumado. E em 2 semanas, Patrícia recebeu uma proposta de trabalho como freelancer, que pagava exatamente o valor que ela queria. Coincidência? Patrícia sabia que não era. E agora vem a parte que vai mudar tudo para você. Porque eu acabei de te ensinar os 7 portais que Florence usava. Saudação, confissão, convite, circulação, honra, pacto e gratidão. Antecipada. Se você aplicar esses 7 portais todos os dias, durante 21 dias, você vai perceber uma mudança inacreditável na sua relação com a grana. E quando sua relação muda, sua realidade muda junto. Mas tem um detalhe que Florence descobriu, e que poucos sabem. Ela descobriu que existe um momento do dia onde a grana está mais receptiva à sua conversa. Ela chamava de a hora dourada. E não é à meia-noite. Não é às 3 da manhã. É entre 5h15 e 5h45 da manhã. Por quê? Porque é o momento onde o véu entre o mundo físico e o mundo energético está mais fino. É quando sua mente subconsciente ainda está acessível, antes do ego acordar e começar a duvidar. Florence acordava todos os dias às 5h15 da manhã. Ela acendia uma vela dourada e ela passava os próximos 20 minutos conversando com a grana. Não era meditação, não era visualização. Era conversa, diálogo, relacionamento. E foi isso que a tornou uma das maiores mestras de manifestação financeira da história. Então, olha só o que eu quero que você faça. Hoje à noite, antes de dormir, prepare um espaço. Pode ser na sua cama, pode ser em uma cadeira, pode ser no chão. Coloque uma vela se quiser.
Não é obrigatório, mas ajuda a criar uma atmosfera. E amanhã de manhã, configure o alarme para 5h15. Quando você acordar, não pegue o celular. Não cheque mensagens. Sente-se no espaço que você preparou. Acenda a vela, se tiver uma, e comece a conversa. Comece com o primeiro portal. Bom dia, Grana. Você está aqui. Eu estou aqui. Nós estamos juntos. E então, vá passando pelos portais. Confissão, convite, circulação, honra, pacto, gratidão antecipada. Fale em voz alta. Fale com o coração. Fale como se a Grana estivesse sentada na sua frente, ouvindo cada palavra. Porque está. E olha só o que vai acontecer. Nos primeiros dias, você pode se sentir boba, você pode se sentir estranha falando sozinha. Mas continue, porque no terceiro ou quarto dia, algo vai mudar. Você vai sentir uma suavidade, uma abertura, como se uma porta que estava trancada tivesse finalmente cedido. E então, você vai começar a ver os sinais. Pode ser uma grana inesperada. Pode ser uma oportunidade que aparece do nada. Pode ser uma ideia que surge e que você sabe que vai gerar grana. Pode ser uma dívida que você achava impossível de pagar e que de repente se resolve. Florence dizia: quando você muda a conversa, você muda a realidade. E ela estava certíssima. Eu quero compartilhar uma última história, antes de te dar o decreto exato que Florence usava. É a história de uma senhora chamada Glória, que procurou Florence lá em 1929, bem no comecinho da Grande Depressão. Glória tinha perdido tudo. Marido desempregado, filhos passando fome, prestes a perder a casa. Ela olhou para Florence e disse: como eu posso conversar com a grana se eu não tenho nenhuma? Como eu posso honrar algo que não está aqui? E Florence respondeu algo que mudou a vida de Glória para sempre. Ela disse: Glória, a grana não está ausente. Ela está esperando você chamá-la. Ela está do outro lado da porta, batendo. Mas você não abre, porque você está dizendo: não tenho, não tenho, não tenho. Cada vez que você diz não tenho, você trancada à porta, comece a dizer: você está vindo, você está aqui, você é bem-vindo. E a porta vai se abrir. Glória começou naquela mesma noite. Ela não tinha vela. Ela acendeu um palito de fósforo. Ela não tinha um espaço especial. Ela sentou no chão da cozinha e ela começou a conversa. Bom dia, Grana. Eu sinto muito por ter dito que você não existe. Eu sinto muito por ter te amaldiçoado. A partir de agora, você é bem-vinda. E ela fez isso todos os dias, durante 21 dias. Na segunda semana, o marido de Glória conseguiu um bico, um trabalho temporário. Na terceira semana, Glória recebeu uma cesta de alimentos de uma igreja que ela nunca tinha visitado. Na quarta semana, uma vizinha pagou para Glória costurar umas roupas. E no final do mês, Glória tinha grana suficiente para pagar o aluguel e comprar comida. Ela não ficou rica da noite para o dia. Mas o fluxo voltou. A porta se abriu, a grana ouviu e respondeu. E agora, o decreto exato que Florence Scovel Shinn usava toda manhã, antes de qualquer outra coisa. Ela chamava de o decreto da parceria divina com a grana. E a coisa funciona assim. Grana, você é a energia divina materializada. Você é um servo do bem, um instrumento de bênção, um canal de prosperidade. Eu te reconheço, eu te honro, eu te amo. Você é bem-vinda na minha vida, na minha casa, na minha carteira, nas minhas contas. Todas as portas estão abertas para você.
Todos os caminhos estão desobstruídos. Você vem até mim facilmente. Você fica comigo alegremente. Você se multiplica naturalmente. Eu me comprometo a te usar com sabedoria, a te circular com generosidade, a te multiplicar com gratidão. E você se compromete a me servir infinitamente, a me prosperar abundantemente, a me proteger constantemente. Este é o nosso pacto sagrado. Está feito, está consumado. E assim é. Repita esse mantra todas as manhãs durante 21 dias. Fale em voz alta. Fale com convicção. Fale como se cada palavra fosse uma semente de ouro plantada no solo fértil do universo. E observe o que acontece. Observe as portas que se abrem. Observe as oportunidades que surgem. Observe o fluxo que retorna. Florence dizia: você não precisa acreditar que funciona. Você só precisa fazer. A crença vem depois que você vê os resultados. E você vai ver. Porque quando você trata a grana como um parceiro, como um aliado, como um amigo, ela responde. Ela sempre responde. Agora, se essa verdade que acabei de compartilhar tocou você, se você percebeu que tem tratado a grana como inimiga em vez de aliada, honre essa sabedoria. Florence ensinava que energia parada apodrece. Energia circulando multiplica. O Super Thanks logo abaixo não é apenas um apoio a esse canal. É você ativando a lei da circulação que Florence ensinou. Quando você circula abundância, você atrai abundância. Quando você honra a mensagem, você se torna parte da mensagem. E juntos, estamos resgatando os ensinamentos autênticos de Florence Scovel. A sabedoria que foi ocultada, simplificada, diluída por anos. Você não é apenas espectador. Você é guardião dessa verdade. E uma última coisa antes de você ir conversar com a grana. Existe um erro que 90% das pessoas cometem quando começam a aplicar os 7 portais. Elas fazem a conversa. Elas dizem as palavras certas. Mas depois, ao longo do dia, elas voltam aos velhos padrões. Elas reclamam da grana que não têm. Elas falam de escassez. Elas olham para as contas com medo. E isso cancela a conversa da manhã. Florence ensinava: a conversa da manhã é a semente. Mas você precisa regar a semente ao longo do dia. Como? Toda vez que você pensar em grana, toda vez que você receber grana, toda vez que você gastar grana, fale mentalmente com ela. Obrigado por estar aqui. Obrigado por circular. Obrigado por voltar. Mantenha a conversa viva. Mantenha o relacionamento ativo. Mantenha a parceria forte. E se você fizer isso, se você transformar sua relação com a grana de luta para parceria, de escassez para conversa, de desespero para amizade, você vai experimentar o que Florence chamava de o milagre da manifestação natural. Você não vai mais precisar forçar. Você não vai mais precisar implorar. A grana vai vir porque você e ela finalmente estão falando a mesma língua. A língua do respeito, da honra, da circulação, da gratidão. A língua que Florence falava todos os dias. E antes de terminar, preciso te contar sobre um caso que mudou completamente minha compreensão sobre o poder dessa prática. É a história de um sujeito chamado Ricardo, que foi até uma das palestras de Florence em 1926. Ricardo era contador, um homem lógico, racional, cético sobre tudo que envolvia a espiritualidade. Ele estava na palestra porque a esposa o arrastou. E quando Florence falou sobre conversar com a grana, Ricardo riu. Ele literalmente riu em voz alta. Achou ridículo. Mas a esposa de Ricardo estava desesperada.
Eles tinham um negócio que estava afundando, dívidas se acumulando. Ricardo trabalhava 14 horas por dia, mas a grana simplesmente não entrava. E ela convenceu Ricardo a tentar. Apenas uma vez. Apenas por ela. Ricardo, cético, mas amoroso, concordou. Ele faria durante 7 dias. Se nada acontecesse, ele pararia. Na primeira manhã, Ricardo sentou-se na cozinha, olhou para o vazio à sua frente e se sentiu completamente idiota. Mas ele tinha prometido. Então ele disse, sem emoção alguma, quase roboticamente: "Bom dia, grana. Você está aqui? Eu estou aqui." E ele parou. Nem sabia o que mais dizer. Sentiu-se ridículo. Levantou e foi trabalhar. Mas algo estranho aconteceu naquele dia. Um cliente que devia para Ricardo há 6 meses apareceu e pagou, sem aviso, sem explicação. Apenas apareceu e pagou. Ricardo pensou: coincidência. Tem que ser coincidência. Mas naquela noite, a esposa o lembrou do compromisso. Então Ricardo voltou à cozinha, sentou-se novamente e dessa vez, com um pouco menos de ceticismo. Ele disse: "Bom dia, grana." Ou "boa noite. Você está aí?" Eu ainda não acredito nisso. Mas minha esposa acredita. Então, se você é real, se você me ouve, mostre-me um sinal. No terceiro dia, Ricardo recebeu uma ligação de um potencial cliente que ele tinha contatado meses atrás e nunca tinha respondido. O cliente queria fechar um contrato grande, inesperado. Ricardo começou a prestar atenção. No quarto dia, Ricardo acordou antes do alarme. Ele foi até a cozinha sem que ninguém pedisse. E dessa vez, quando ele falou diferente. Ele disse: "Bom dia, grana. Eu não sei se você me ouve. Eu não sei se isso é real. Mas algo está mudando. Então, se você está aí, se você é real, eu te convido. Você pode entrar, você pode ficar. Eu não vou mais te bloquear." E naquele exato momento, Ricardo sentiu algo que ele nunca tinha sentido antes. Uma emoção que ele não sabia nomear. Não era alegria, não era esperança. Era uma certeza, uma paz. Como se algo que sempre esteve trancado tivesse finalmente se movido. No quinto dia, Ricardo assinou o maior contrato da vida dele. No sexto dia, recebeu um cheque de um investimento antigo que ele tinha esquecido completamente. E no sétimo dia, Ricardo acordou, foi até a cozinha e pela primeira vez, ele não se sentiu idiota. Ele se sentiu grato. Ricardo continuou a prática e nos 3 meses seguintes, ele não apenas salvou o negócio, ele o multiplicou. Ele me escreveu 1 ano depois dizendo: "Eu era um cético. Eu ri da Florence. Mas agora eu sei. A grana ouve. Ela sempre ouviu. Eu que não estava falando a língua certa." Essa história me marcou porque mostra algo essencial. Você não precisa acreditar para começar. Você não precisa ter fé absoluta. Você só precisa estar disposto a tentar, a abrir a boca e falar as palavras. E o resto, o universo faz. Florence dizia: "A fé vem depois da experiência, não antes. Então, experimente, e a fé virá." E tem mais uma coisa que Florence ensinava sobre conversar com a grana, que poucos sabem. Ela dizia que existem 3 tipos de conversa. A primeira é a conversa de necessidade. É quando você está desesperado e você conversa com a grana porque precisa. Essa tática de diálogo até quebra um galho, mas tem suas limitações, porque ela nasce do medo e não da confiança. A grana até aparece, mas vem a conta-gotas, porque ela sente o aperto, a pressão, o desespero.
A segunda tática é o papo do desejo. É quando você quer muito uma coisa. E você troca uma ideia com a bufunfa para realizar esse desejo. Essa abordagem já é melhor que a primeira, porque ela parte de um lugar mais leve, mas ainda carrega aquela vibe de carência, de não tenho. A grana vem, mas ainda esbarra numa certa resistência. A terceira tática, a que Florence Scovel Shinn botava em prática e ensinava, é o diálogo de parceria. É quando você não tá pedindo, não tá desejando, você tá se relacionando. Você trata a grana como um parceiro de igual para igual, como um camarada, como alguém que você ama e respeita. E essa conversa muda tudo, porque a grana não encontra resistência. Ela encontra boas-vindas, ela encontra honra, ela encontra amor. E quando a grana encontra isso, ela fica, ela cresce, ela se multiplica sem esforço. Então, quando você for prosear com a grana amanhã de manhã, não vá pela necessidade, não vá pelo desejo. Vá pela parceria. Trate a bufunfa como se ela já fosse seu melhor amigo, seu aliado mais leal, seu parceiro mais confiável. Porque é isso que ela quer ser. Ela sempre quis ser. Era você que não deixava. Então vai lá. Acorda amanhã às 5:15 da matina. Acomoda-se no seu cantinho especial. Acende sua vela. E começa a conversa que vai dar um upgrade na sua vida financeira para sempre. Bom dia, Money. Você tá aqui. Eu tô aqui. E nós estamos junto. E dessa vez, você não tá implorando. Você não tá mendigando. Você tá firmando uma parceria que vai durar pra eternidade. Agora me conta aqui nos comentários. Você é do Ruja Hararatim conversa com má dinheiro ou do Marahatim só visualizo? Porque essa diferença define se você vai ver a mágica acontecer em dias ou se vai passar anos tentando. Se posiciona aí. E depois me conta como foi quando você começou a botar o papo em dia.